no WhatsApp, se entrar no grupo dos apoiadores, será bem-vindo. Pedro, anteriormente você tinha dito que alguns influencers, o Chavoso e o Galo, estavam presos a uma estética francesa dos anos 70. Eu disse isso? Eu não sei se eu não lembro de ter dito isso, não, mas se eu disse isso, eu sou muito consistente, porque puta que pariu. Que frase boa. Eu não compreendi muito bem, poderia elaborar? Sim, 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 sim. Mais de 70, mais de 68. Mais de 68, tá? Mais de 68. Vocês não sabem o que aconteceu na França em mais de 68, não, né? Talvez a gente tenha que fazer um vídeo sobre mais de 68. Deixa eu ver aqui. Mais de 68. Aqui, ó, posso mostrar para vocês, tá? Posso mostrar aqui. Vamos de Wikipédia, tá? Inicialmente. Vamos de Wikipédia. Certo? Para quem não sabe, nunca ouviu falar do que aconteceu em maio de 68. Olha só. A partir de maio de 68, ocorreu um período de agitação civil em toda a França, com duração de 7 semanas e pontuado por manifestações, greves gerais e ocupação de universidades e fábricas. No auge dos acontecimentos, que desde então ficaram conhecidos como maio de 68, a economia francesa parou. Os protestos chegaram a um ponto que fez os líderes políticos temerem uma guerra civil ou uma revolução. O governo nacional deixou de funcionar brevemente depois que o presidente Charles de Gaulle fugiu secretamente da França para a Alemanha Ocidental no dia 29. Os protestos são, por vezes, associados a movimentos semelhantes que ocorreram na mesma época em todo o mundo e que inspiraram uma geração de protestos artísticos. E na forma de canções, grafites imaginativos, cartazes e slogans. A agitação começou com uma série de protestos de uma ocupação estudantil de extrema esquerda. Ai, como eu odeio o maio de 68, mano. Puta que pariu. Contra o capitalismo, o comunismo e o imperialismo americano e as instituições tradicionais. A forte repressão policial aos manifestantes levou as confederações sindicais francesas a convocar greves de solidariedade, ou seja, começou com estudante, tá? Começou com estudante. Estudante radical, é o que você vê aí no YouTube hoje. Estudante radical, começou com estudante radical. Aí apareceram sindicalistas que pensaram, caralho, é só uma oportunidade, etc. Levou as confederações sindicais francesas a convocar greves de solidariedade. Aí tem um pessoal aí no Web Cubrismo que ele tá doido para tentar fazer isso, né? Começar uma movimentação de estudantes que depois acaba nisso aqui, numa greve de solidariedade, que se espalharam muito mais rapidamente do que esperado, envolvendo 11 milhões de trabalhadores, mais de 22% da população francesa na época. O movimento foi caracterizado por uma disposição selvagem, espontânea e descentralizada. Isso criou contrastes e, às vezes, até mesmo conflitos entre sindicatos e partido de esquerda. Começou aí. Começou Aí, ó, foi a maior greve geral alguma vez tentada no país e a primeira greve geral selvagem. Selvagem é muito bom. Selvagem, selvagem. A nível nacional. As ocupações estudantis e greves gerais em toda a França foram confrontadas violentamente por administradores universitários e pela polícia. A tentativa do governo de Gaulle de reprimir as greves por meio de ações policiais só agravavam a situação, levando a batalhas de rua com a polícia de Quartier Latin Quartier Latin de Paris. No final de maio, o fluxo dos eventos mudou. É o nosso 2013, tá? Mais de 68 é o nosso 2013, para vocês poderem entender melhor. Os acordos de Grenelle, concluídos em 27 de maio entre governo, sindicatos e empregadores, proporcionaram ganhos salariais significativos para os trabalhadores. Uma contramanifestação organizada pelo Partido Gaullista, em 29, golista, né, do presidente, pró-governo, em 29 de maio, no centro de Paris, deu a de Gaulle a confiança para dissolver a Assembleia Nacional e convocar eleições parlamentares em 23 de junho de 1968. A violência evaporou quase tão rápido quanto surgiu.
Os trabalhadores retornaram aos seus empregos e, após as eleições de junho, os gaullistas emergiram mais fortes do que antes. Entendeu? Então, o que aconteceu em maio de 68? Houve um movimento de nerdola universitário, reclamando contra o capitalismo e contra o comunismo e contra as opressões, certo? Alguns sindicatos aproveitaram o movimento antigoverno para fazer o que os sindicatos devem fazer mesmo, lutar pelos interesses dos trabalhadores. Assim que o governo percebeu a situação, você viu que ele ficou em situação crítica, né? Assim que ele percebeu que ele estava numa situação crítica, ele cedeu aos trabalhadores e, portanto, deu os interesses que os trabalhadores pediam. Os trabalhadores voltaram a trabalhar. E aí ficaram os meninos lá. Não, mas a gente tem que fazer revoluções. A gente tem que fazer revoluções. Os trabalhadores voltaram para trabalhar, porque eles estavam afim mesmo dos interesses dos trabalhadores, né? Dos trabalhadores. E como a porra do movimento de 68 não tinha horizonte político sério, era só contra as opressões, a favor da liberdade, e etc. Quando os trabalhadores perceberam que não tinha mais nada ali, eles voltaram a trabalhar. E aí o que aconteceu com o governo de De Gaulle? Ele voltou mais forte do que era antes. Certo? Então, se você não tem horizonte, se você não tem promessa para a classe trabalhadora, a gente vai fazer isso, do dia 2 vai ser assim, a gente vai fazer assado, vai mudar o Estado dessa forma, vocês vão participar, o Estado é de vocês. Não, ao invés disso, o que aconteceu? Os partidos de esquerda brigaram com o sindicato. Não é foda? Porque o sindicato ele é muito banhado pela cultura, a ideologia, e eles não entendem as liberdades civis. Ai, gente, ai, cara. Puta que pariu, como eu odeio mais de 68. Véio. Ou seja, Charles de Gaulle, ou seja, se você não tem um horizonte a apresentar para a classe trabalhadora, o que ela vai fazer? Vai atrás dos seus interesses econômicos normais, e aí depois ela vai falar, tá bom, agora eu posso voltar a trabalhar. Foi isso que aconteceu. E aí de Gaulle voltou mais forte. Ah, mais de 68. Mais de 68. Mais de 68. Puta que pariu, mais de 68. E aí, veja, pavimentou todo o caminho para na França a surgirem aqueles filósofos que vão recuperar Nietzsche. Tá? Não, ele tem que ser brabo. É o brabismo cultural. Teve gente reclamando assim, porque a esquerda do webcomunismo está tentando navegar o transatlântico, né? Virar o transatlântico e dizer assim, mas pós-modernidade não significa nada, gente. Não significa nada. Significa assim. Não significa nada. Não significa nada. Podemos ser amigos. Marx é pós-moderno. Caralho! Meus olhos ardem. Tá bom. Marx é pós-moderno. Então tá bom. Então vocês querem navegar o transatlântico? Eu vou continuar falando. É pós-modernidade o nome dessa merda toda. Mas a gente vai lembrar do outro nome que a gente pode dizer assim também. Que era o nome antes desses caras. Porque foram os caras que se disseram. Foram os caras que eventualmente disseram assim, nós somos pós-modernos. Por isso que a gente usa o termo, né? Não é porque a gente está atribuindo aos outros, é porque eles se deram o nome. Mas tá bom, se agora eles não querem mais o nome, tá tudo certo. Então a gente chama do jeito que a gente chamava antes deles se darem o nome. A gente vai chamar de irracionalismo, tá? A gente vai chamar de irracionalismo, que é o termo que usa o Lukács, por exemplo, quando ele vai falar da destruição da razão. Então a gente pode usar o termo irracionalismo, tá bom? Você pode usar os dois termos como sinônimo, tá? Como sinônimo, como absoluto sinônimo. Pós-moderno foi só o nome que os irracionalistas deram para si próprios de vez em quando, alguns deles. Mas você pode usar o termo irracionalista, que começou a popular aqui nos meus comentários. O pessoal dizendo assim, não, você podia usar um outro termo, isso que você está falando, você podia usar um outro termo, irracionalista. Tá bom, eu uso, não é de hoje que eu uso, tá bom? Mas é porque os caras se deram de vez em quando o nome de pós-moderno, não fui eu que apelidei, tá bom? Então usa irracionalismo. Os irracionalistas na esquerda são um cavalo de Troia.